Olá, está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. E hoje eu estou aqui com a Laísa Caia. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com a Camila Nunes. Oi, gente, tudo bem? E agora eu vou apresentar a nossa convidada mais que especial, que é a Isabel Acioli, que é uma mulher cearense, mestre em antropologia, mega inteligente, mãe e professora. E ela oferece um curso chamado Relações Raciais e Branquitude no Brasil, onde eu já participei e amei. Tipo, super recomendo, façam esse curso. E eu já vou emendar aqui também, fazendo uma pergunta para ela, né? Eu fico muito curiosa em saber, Isabel, como é que os alunos brancos, né, principalmente, te dão esse feedback de como é que eles estão se sentindo depois de ouvir melhor como é os privilégios deles, né, e como é essa questão do racismo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço pelo convite, pela apresentação da Natália, queridíssima. Olha, gente, eu começo dizendo que não é nada fácil, né? É uma luta e é um exercício de paciência imenso. Eu acho que as coisas que eu mais escuto de retorno dos alunos é: meu Deus, você é muito paciente. E, nossa, como você é didática. São as duas coisas que eu mais escuto. Mas também uma das coisas que é mais comum, principalmente com as pessoas brancas, né? Aliás, só com as pessoas brancas, é o sentimento de culpa. De tipo, meu Deus, eu não fazia ideia do que ser branco representa. Eu não fazia ideia do que a brancura da minha pele me concedia de privilégio. Eu vivia no automático e eu não fazia ideia disso. Muitos relatos ao longo do curso mesmo, tipo, ontem eu terminei uma turma e uma das alunas falou assim: Isabel, você não abriu a minha mente, você explodiu a minha mente. É muito interessante porque enquanto nós, né, mulheres negras, falamos e vivemos a questão racial durante todas as nossas vidas, mesmo as pessoas que não têm consciência racial, né, elas pensam sobre isso, né, do tipo, será que eu fui seguido no mercado por conta da minha roupa? Será que é porque eu sou negro ou negra, né? A gente, mesmo quando não tem consciência racial, a gente tem essas duvidazinhas, que são as pistas, né? As pessoas brancas, gente, elas vivem num limbo imenso. Elas simplesmente podem viver uma vida inteira sem nunca pensar ou falar sobre raça. Uma das questões que a gente estava falando ontem é sobre o privilégio que é não poder, não precisar engajar com essa discussão. Mas não preciso falar sobre isso, como se a conversa sobre raça fosse uma conversa sobre negro, né? É só o negro que está envolvido ali, ninguém mais. E quando na verdade não é. Não fomos nós que inventamos o racismo, foram os brancos. Então, se tem uma pessoa que tem um lugar de fala para falar de racismo, é o branco, que é o lugar de fala do racista, né? Agora, será essa branquitude quer ocupar o lugar de fala que eles têm? Aí já não é, né? Já não tem Total. vontade. Oi, Isabel, deixa eu aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta. Esses dias a Ana Maria Braga, ela estava vendo o Big Brother, ela ouviu o termo branquitude e considerou isso como racismo reverso. E aí eu acho que é importante, porque em todos esses episódios que a gente já gravou, a gente fala sobre branquitude, mas a gente não conceitua branquitude, a gente não explicou até agora o que é. E aí, aproveitando que você está aqui, que é especialista sobre o assunto, será que tem como tu trazer esse conceito para ficar mais simples o entendimento para que o que já foi, né? E para o que a gente vai vir a falar, porque a gente vai falar sempre muito sobre branquitude, porque atravessa a nossa existência, a nossa vivência, né? Pronto. Uma das definições mais simples de branquitude é: branquitude é um sistema de dominação racial, material e simbólico. É também uma característica da branquitude o poder de nomear o outro e a si mesmo. Então, ela vai construir ideias que são amplamente positivas de si mesmo, dos brancos, né? E amplamente negativa de todos os outros que são racializados, né? Povos amarelos, asiáticos, povos indígenas, pessoas negras, né? Então, é um equívoco quando a gente pensa que branquitude é só um sinônimo para gente branca.
Não é. Não tem só a ver com a brancura da pele da pessoa. Tem a ver com esse sistema de dominação que acontece, né? Porque essa branquitude vai construir uma ideia dicotômica do branco bom, negro mal, branco bonito, negro feio, branco limpo, negro sujo, mesmo nos sentidos das palavras do tipo, quando eu quero esclarecer algo, eu quero deixar algo evidente, óbvio. E quando eu quero denegrir algo, tornar negro algo, é tornar algo ruim, né? Mesmo nesses sentidos das palavras mais simples, assim, que a gente usa corriqueiramente, essa branquitude vai criar ideias dicotômicas, né? Por exemplo. Então, a branquitude não é um mero sinônimo para gente branca. Ela é também um sistema de dominação. É o lugar mais alto, no topo da hierarquia racial. Vão ficar todos os grupos racializados embaixo e a branquitude é esse lugar de cima, que tanto se refere, o nome se refere às pessoas, mas também esse poder, né, que essas pessoas, ou que esse grupo tem, né? E é muito interessante que a gente note isso, porque quando a gente vai pensar sobre o privilégio material, por exemplo, tem uma pesquisa do IBGE de 2019 que mostra que os brancos são 75% entre os mais ricos. Então, não é só um privilégio, é um acúmulo de privilégios. É uma boa representação de si mesmo, junto de uma boa aquisição material, e aí vai juntando, entendeu? E vai acumulando um monte de privilégio. Essa definição, eu sei que ela é muito ampla, muito complexa, né? Mas é um sistema muito complexo. Não dá para a gente tentar definir de um modo muito simplificado. Mas se eu pudesse dizer que branquitude tem a ver com duas palavras. Tem a ver com poder e tem a ver com conforto. Porque é um lugar confortável. Quem tem raça é o outro, não é o branco, né? Falam da gente, você é uma negra inteligente. Mas quem está falando que você é um branco tão inteligente? Porque parece que os dois não podem caminhar juntos, né? Negra e inteligente, né? Ou negra e bonita, ou negra e fala bem, ou negra e articulada. Parecem que são coisas concorrentes, né? De sentidos concorrentes. Então, é muito interessante quando a gente percebe isso até nos elogios, sabe? Esses elogios que não são elogios, né, gente? Eu fico doida com isso, sabe? Termino o curso, aí vem uma pessoa e diz assim, nossa, eu fiquei surpresa, você é uma ótima professora. Eu fico, putz, eu fiz uma formação, 6 anos de formação, e caramba, eu tô só fazendo meu trabalho, tipo, que bom que deu certo, obrigada, mas porque é surpresa, né? Enfim. Eu estava contando uma situação para uma amiga esses dias, né? Porque, assim, tem uma situação que foi muito interessante, assim, que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu acho que eu já falei isso em outro episódio, mas vou relembrar essa história. Eu estava fazendo natação no Ideal, a Isabel conhece o clube, é um clube elitizado, é um clube, né, num bairro também rico, enfim. E aí eu comecei a fazer natação lá, e eu estava em um horário, eu acabei mudando o horário, e quando eu cheguei um dia, depois de alguns meses que eu já estava lá, e assim, eu já tinha sido barrado na porta algumas vezes, com o cara perguntando para onde é que tu tá indo, né, e eu já estava fazendo natação lá há pelo menos uns 2 meses, e aí um dia eu entrei, quando eu cheguei na piscina, meio atrasada, que eu também só ando atrasada, e aí quando eu cheguei na piscina, tinha uma menina numa raia, sozinha, né, isso foi bem antes da pandemia, e aí o meu professor falou assim, entra na raia com ela, divide a raia com ela, né? Porque dá para ficar 2 pessoas assim. E aí eu entrei e fiquei do lado dela e ela deu um sorriso, assim, do tamanho do mundo, porque era uma menina preta, que também estava naquele ambiente, né? E aí a gente sorriu uma para a outra naquela coisa, estamos juntas, e massa, né? A gente fez a aula toda, e quando a gente saiu da aula, a gente foi trocar de roupa no vestiário, e ela disse para mim na hora, eu fiquei tão feliz porque tu chegou. Aí eu disse, gente, mas foi a sensação que eu tive também. E aí acabou que outro dia a gente estava na rua, eu estava chegando em casa, ela estava passeando com o cachorro dela, que a gente morava perto, e aí ela disse, me dá o teu telefone, porque eu não vou mais fazer natação, eu estou grávida, e aí eu não posso mais ir, e eu preciso, né, ter esse contato com alguém desse bairro e desse ambiente, entendeu? Que eu possa conversar.
E a gente trocou, né, o contato e tudo mais, e a gente se acompanha e se fala de vez em quando. E aí ontem a gente teve uma conversa, né, mais séria, assim, uma conversa mais profunda, porque ela estava relatando uma situação bem chata, perto da casa dela e tudo, de racismo. E a gente conversando sobre isso, e ela foi e falou isso, né? Eu fiquei muito feliz quando tu chegou naquele clube, não porque eu nunca tinha visto outra pessoa negra, né, no bairro, nem nada, não é sobre isso, mas é porque era um lugar que eu estava me sentindo mal. Então, assim, eu pensei, se eu estou me sentindo mal nesse lugar e chegou mais alguém, então a gente pode pelo menos, né, dividir aqui esse problema, sabe? Estar num ambiente branco, estar no ambiente da branquitude, é muito nesse sentido também da gente ficar ali, ó, naquele cantinho ali, sem muito movimento, né? E a gente fica com medo, né? Fica com medo. Assim, eu não sei vocês, mas eu fico apreensiva quando eu sou a única negra. Parece que eu sou o alvo, né? E que qualquer coisa que acontecer, eu serei a pessoa, né? Ali a ser apontada, enfim. Eu sou a unicórnia, né, do lugar, assim, entre aspas. E às vezes a branquitude se apoia nessa ideia, fazendo até aqui uma crítica, né, gente? Fazendo o que a esquerda não faz, a autocrítica. Então, tá. Falamos disso um dia desse. Né, eu vi o episódio do Lula. Enfim, aí, galera, olha só. Às vezes a gente pedia muito por representatividade. Queremos um de nós lá, que foi que a branquitude fez. Coloca uma unidade de pessoa negra e diz assim, ó, claro que nós não somos racistas. Eu até deixei um negro entrar aqui. E aí esse um negro que entrou fica acuado, fica com medo. Se vê alguma situação de racismo, fica com medo de se posicionar porque tem medo de sair, né? De ser, sei lá, demitido se for uma empresa, né? Então, assim, essa ideia de representatividade, de achar que porque tem uma pessoa negra no lugar, pronto, né? É como se uma pessoa da raça representasse todas. E a gente sabe muito bem que não é assim. É bom ter representatividade, mas sabe o que é que deve ser ainda melhor? Proporcionalidade. Ai, como deve ser bom. Somos 54%, pois nós vamos ser 54% nos espaços também, sabe? Isso deve ser muito gostoso. Quero isso daí. Objetivo. Sabe que a Isabel falou uma coisa que é uma coisa que para mim, eu não lembro se eu já falei em algum episódio, ou se é uma coisa que eu falo muito na vida, né? Porque uma coisa que me incomoda muito, 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 muito é essa nossa ausência de espaços nos espaços de riqueza mesmo, né? Quando a gente fala de dinheiro, de empreendedorismo e tal. Porque numa lista de quase 3 mil pessoas, existem 16 bilionários negros, 16, numa lista de quase 3 mil pessoas, sabe? Então, isso mostra muito o abismo que a gente está, né? Nenhum brasileiro, e no mundo, 16 pessoas negras, né? Não enche a minha mão, né? Mas não enche, juntando os dedos da mão, não, e juntando os dedos do pé, ainda sobram dedos, né? Então, isso é muito louco, pensar o quanto que a gente está longe desse acesso à riqueza. Sempre é uma dor para mim quando eu falo de empreendedorismo, porque eu olho e quando a gente olha dados, a gente ainda está muito longe, por mais que desde sempre as pessoas negras empreendem, elas se viram, elas sustentam suas famílias, mas quando a gente está falando de negócio, quando a gente está falando de dinheiro mesmo, a gente não tem acesso. E não tem acesso propositalmente, né? Se coloca um imaginário que empreender é muito bom, e aí muita gente quer empreender, e ao mesmo tempo sem conhecimento do que é isso, né? Então, muita gente tem lá o seu CNPJ, mas está prestando serviço, às vezes não ganha nem salário mínimo, né? Deixando de ter todos os seus direitos garantidos e tal, atrás desse sonho ilusório do empreendimento, de ser dono do próprio negócio. Então, para mim, é uma dor muito grande, sabe? Quando eu penso o quanto que a gente está longe, o quanto a gente ainda é manipulado nessa mentira, né? De corra atrás, né? Meritocracia. Para mim... A meritocracia é totalmente branca.
Isso, esses dias no LinkedIn rolou meio que, não uma treta, assim, né, mas uma discussão, porque umas 2, 3 semanas, algumas semanas atrás, teve uma reportagem do Fantástico que mostrou um menino que subia na árvore para conseguir ter um sinal da internet melhor, né, para poder estudar. E aí pessoas romantizando, porque a matéria romantizou, né, e ao invés de colocar toda a problemática nisso, né, uma pessoa está se submetendo, uma criança, né, porque um adolescente de 15 anos é uma criança para mim, se submetendo a ter que estudar em cima de uma árvore para poder ter acesso ao básico que está lá dentro da nossa Constituição, que é ter acesso à educação, e todas as outras. Aí no LinkedIn tinha algumas pessoas dizendo que isso aí colocava ele à frente de todos os outros. Nossa, todos os outros quem? Né? Dos outros meninos, das outras pessoas, outras crianças na mesma situação, que não subiam na árvore para estudar. Né? Como se esse sacrifício, porque é um sacrifício, né? É um a mais, como se isso fosse um diferencial, não, isso ainda, dentro dessa posição, ela ainda está muito, muito, muito atrás do ponto de largada, né? Então, que meritocracia. Desculpa, eu só consigo pensar no Mano Brown, do tipo, como ser 2 vezes melhor estando 100 anos atrasado, cara. Querem da gente, né, uma excelência que, enfim, que não nos dão condições para fazer. E esse discurso da meritocracia, ele é super branco. Por que é um discurso branco? Porque ele primeiro nega as diferenças. Somos todos iguais, partimos do mesmo lugar. Basta você se esforçar. Acorde 3 horas da manhã para enriquecer o seu patrão. Porque é isso, né? Vai enriquecer o seu patrão, não vai enriquecer você, né? Se fosse uma questão de esforço, de acordar cedo, todo padeiro era rico, cara. O cara acorda 3 horas da manhã, bicho, para fazer o pão, né? Então, assim, a gente também tem que ter muito cuidado com esse discurso, né, Laís? Que você está trazendo aí da romantização dos nossos esforços, né? E por que a branquitude se apropria disso? Porque é mais lucrativo para ela, né? Você falou sobre a questão da riqueza não nos alcançar, dessa prosperidade não nos alcançar, né? É um negócio que me dói muito também. E eu fico pensando assim, é uma forma também de segregar os espaços. Eu não tenho na porta, né, dos clubes de rico de Fortaleza escrito negros são proibidos. Mas põe aí uma mensalidade de R$1.000 e vê quantos negros aparecem, né? Exemplo, põe uma mensalidade numa escola dessas de bacana, uma mensalidade de R$10.000 e vê quantos negros aparecem. Põe um aluguel, né, de R$8.000 e vê quantos negros aparecem. Então, é assim que a branquitude segrega os espaços também. Ela sabe que ela domina também os bens, né, o material. E aí, assim, vai segregando. E é importante a gente notar também que o dinheiro também não resolve nossa questão, né? Tá aí o Neymar cheio de dinheiro aí, vai jogar futebol, vê um racista que xinga ele, joga uma banana. Então, assim, o dinheiro resolve parte dos nossos problemas, né? Nos tira da miséria. Mas, infelizmente, o racismo mesmo resolve não. É verdade. E eu fico me perguntando também sobre esse lance de à frente, né? Isso que a Laís falou sobre o rapaz está à frente dos outros. À frente de mim estava, quando eu entrei na faculdade, eu tinha umas amigas que tinham feito colégio na Suíça, colégio inteiro. Nossa. E que com 12 anos já falavam francês e inglês. Porque estudaram aqui em Fortaleza só até, sei lá, 5ª série, e depois foram morar fora e voltaram aprendendo a falar inglês e francês fluentemente, né? Porque são as línguas que se falam lá, e pronto, e entrou na faculdade super de boa, tranquilamente, escolhendo o que ia fazer, tinha grana para pagar qualquer material e qualquer livro que precisasse, e estar junto de todos os grupos de estudo que precisasse viajar ou qualquer coisa do tipo, e ter material caro de audiovisual. Então, assim, para mim, à frente do tempo, estava essa galera, não eu que estava pegando ônibus no canto para chegar lá 1 hora depois, lotado, sem grana. Minha mãe, todo mês, numa onda de tipo, não sei se vou ter dinheiro não para te sustentar nessa faculdade.
Então, assim, é outra coisa, né? E à frente, como assim? À frente para mim é essa galera, né? À frente para mim é essa galera que já vinha com essa situação bem tranquila há muito tempo. Que as pessoas, elas não, eu, na minha opinião, elas não conseguem enxergar o quanto que a gente é manipulado nesse movimento da meritocracia, né? Pego uma pessoa aleatória que se sacrificou, o Joaquim Barbosa, por exemplo. Ele é o exemplo, né? Tá, mas quantos outros? Quantos outros já estiveram lá? Quantos outros estão lá? Aí ele teve que se submeter a muita coisa para que ele pudesse chegar naquele lugar. E desde que ele saiu, a gente não teve mais nenhum. E quanto tempo vai demorar para ter outro? Vai demorar muito tempo para ter outro. Não é que não existam pessoas competentes. E pior, né? Quantas pessoas incríveis que a gente perde todos os dias. Perde todos os dias não só de entrar no mundo das drogas ou qualquer coisa nesse sentido. Não, não é isso. Quantas pessoas incríveis que poderiam ser os novos Einsteins, sei lá o quê, a gente perde simplesmente porque não tem acesso. Não tem acesso. E desistem e começam a trabalhar com outras coisas mais simples. Simples aqui eu digo no sentido, né, de não ter acesso, da pessoa não ter acesso a uma graduação, não ter acesso a profissões que poderiam trazer todo o potencial que ela tem à tona. A gente perde todos os dias, dezenas, centenas e milhares de incríveis profissionais, incríveis cientistas, escritores, atletas, todos os dias, só por falta de oportunidade. E a grande maioria delas, né, para não dizer todas, né, são pessoas negras. Então, para mim, é muito dolorido quando alguém fala de meritocracia. Eu penso na minha jornada sempre, né? Poxa, porque você é muito batalhador, porque você... Tá, eu sei que eu me esforço, eu sei que... Cara, mas tem muita coisa aí que eu não queria passar. Eu não queria, eu acho injusto, inclusive, que eu tenha que passar por muita coisa que eu passo para poder chegar onde eu quero chegar, sabe? Pensando que... Eu já falei aqui, eu acho, né? Que eu já comi do lado de pessoas dizendo que, quando eu fiz 18 anos, eu fiquei triste porque eu ganhei um apartamento e não um carro, né? Noção, então, cadê assim, a noção da pessoa? Não tem, né? Nossa Senhora, gente. Nem noção que tem. Fala, realidade que a Camila. gente está falando. Eu fiquei pensando, sabe, Laís, o quanto isso impacta na nossa subjetividade, nos nossos sonhos mesmo, sabe? Tipo assim, com o que eu posso sonhar? E quando eu comunico um sonho que parece muito ambicioso, o que as pessoas pensam, né? Tem aqui uma expressão que eu ouvi muito, que era que neguinha atrevida. Olha como essa menina é atrevida, né? Então, assim, essas coisas também vão impactar extremamente na nossa autoestima, no que a gente imagina pra gente, no nosso futuro, né? Então, a gente tem que brigar pela nossa existência e também pelo direito a sonhar, né? E eu fico pensando também quanto a gente tem que se matar pra caramba para chegar nesses espaços, né? E eu fico pensando naquele privilégio da branquitude, que é o privilégio da mediocridade. Gente branca que pode ser medíocre e chegar em altos lugares, entendeu? Você é só fazer o seu basicão ali. Pronto, a pessoa existiu até os 18 anos, ganhou um apartamento. É isso. Você fez o quê? Existiu 18 anos. Pronto, tá aqui um apartamentozinho para você, meu bem. Gente, tipo, entende? Enquanto a gente tem trabalhador que passa uma vida inteira pagando apartamento financiado, morre e não consegue pagar. Poxa, sabe? É muito injusto, bicho. Então, assim, o que eu fico pensando dessa meritocracia é do quanto ela nos deixa nesse lugar de pobreza para sempre, sabe? Pobreza material e também pobreza nessa pobreza subjetiva da perspectiva do sonho. É uma dominação tão forte, né? Por isso que eu digo que ela é material e simbólica. Porque não Total. é só dinheiro, entende? Rouba muita coisa. Mas vocês não acham assim, por exemplo, pegando esse paralelo do que a Laís fala, né? Do tanto que a gente perde de pessoas incríveis nessa briga
que a gente tem hoje, né? A gente tem uma porcentagem talvez um pouco maior de pessoas hoje negras e não negras entrando nesses embates de tentar buscar um paralelo, mesmo que seja superficial ou ilusório, de buscar todo esse entendimento, né? E aí eu conheço pessoas, e já acho que já comentei também sobre isso, que às vezes a gente está tão cansado de tentar fazer algo, ser algo e se mostrar, quando a gente fala assim, tipo, essa neguinha é metida, porque às vezes a gente está tão cansado que a gente só vai fazendo, a gente só vai seguindo esse fluxo, entendeu? Então, vocês não acham que por mais que existam pessoas falando sobre isso do nosso lado, de pessoas negras, também existe um cansaço gigantesco para sair desse lugar, sabe? Eu não sei se vocês conseguem me entender nesse sentido. Até pegando a frase quando a Isabel fala, né, assim, quem essa neguinha acha que é, só me vem um trecho da música do Emicida dizendo, neguinha é o caralho, o meu nome é Camila, porra, sabe? E é Camila Nunes, porque eu tenho nome e sobrenome, né, para mostrar de onde eu venho. Então, só que chega um momento que você tá cansado, você só faz assim, foda-se o que você acha. Eu vou seguir o meu fluxo, eu vou seguir o meu sonho, e dentro do mundo que a gente cria, porque é um mundo que a gente está criando, ele é muito paralelo. Eu vou tentar fazer isso acontecer independente da branquitude, independente de pessoa, sabe? Eu não sei se vocês conseguem pegar dessa maneira também. Então, eu acho que tem duas coisas aí, né, Camila? Pelo menos assim, vou dar um exemplo, né? Me chocou muito esses dias, eu não sei nem se eu comentei com alguém aqui, mas enfim, eu estava conversando com uma amiga, eu tenho uma amiga que ela tem uns 40 e poucos anos, é uma menina incrível, já morou na Alemanha, fala alemão muito bem e é formada em turismo, então ela trabalha com turismo já faz um tempo. E aí assim, e aqui no Ceará é ótimo, né? Porque ela trabalha exatamente onde tem muito turista também. E aí, enfim, ela conversando comigo, a gente criou um grupo de amigas que são só mulheres negras. E ela tá nesse grupo, mas assim, ela não tem uma consciência racial ainda muito bem, né, estudada e tal. Ela tá começando a entender melhor o lugar dela no mundo, né? E ela fez um comentário que me chamou extremamente a atenção, que foi quando ela disse que fazia uns 10 anos que ela não sofria racismo. Eu fiquei pensando, gente, como, sabe? E aí, na mesma hora, eu pensei, ela não acha que sofreu racismo nos últimos anos, porque ela não sabe. Não é porque assim, não é que ela não saiba, mas é porque ela não consegue admitir, porque é duro, porque é pesado, porque, enfim, porque é muito melhor você negar, né? É muito mais fácil você negar. E eu acho que é muito disso, sabe, Camila? Acho que a gente tem ainda uma parcela gigante da população negra que dói, aquilo ali dói, a gente não sabe nomear, mas a gente também não quer muito não, porque dói, né? E aí é uma complicação danada, e por isso que eu acho que é interessante, assim, quando a gente fala sobre a questão da saúde mental, né, das pessoas negras. Sim. Quando a gente fala sobre essa questão de como as pessoas negras, elas estão ainda a alguns passos atrás em relação a essa situação da saúde mental, porque por mais que a gente seja alegre, feliz, e nossa família nos ame, a gente tem um mundo lá fora, né? A gente tem uma questão lá fora. Eu acho que eu trouxe isso também naquele episódio que a gente falou sobre relacionamento interracial, né? Eu sou casada com um homem branco. E aí, assim, dentro de casa tá tudo certo. Mas quando a gente sai de casa, não tem para tudo certo. E podia ser pior, né? Eu podia estar ainda por cima com um homem branco que reproduzisse vários racismos em relação a mim. Eu não tenho essa questão, porém eu tenho o problema de no mundo inteiro eu devo chegar e a pessoa falar inglês com a gente porque acha que ele é gringo. E eu sou a puta que está acompanhando o gringo. Então, assim, nesse nível, né? Nesse nível. Natália, você falou disso, me lembrou muito da minha adolescência morando na Praia de Iracema, cara. Meu Deus, assim. A Praia de Iracema é um bairro turístico aqui de Fortaleza, né? Então, assim, eu andar na rua era como se eu fosse, né? O simples fato de estar na rua, caminhando para a escola, adolescente mesmo, gente. Teve uma vez tão absurda que eu fui mãe adolescente, eu fui mãe com 17 anos, e teve uma vez que eu estava dando banho de sol no meu filho, 6 da manhã, e um carro parou do meu lado.
Eu tava com o meu filho no braço, cara. É um desrespeito, assim, que eu não sei nem explicar. É muito doido, assim, você ser uma pessoa negra nesses espaços elitizados, né? Algumas pessoas acham que, assim, conseguiu chegar lá, tá tudo certo, pronto, superou, né? Só que não, meu amigo. Só que não, parece que você vira o alvo, né? Assim, eu não sei, eu sinto isso às vezes. Na minha experiência foi assim, na universidade, sabe? Fazer graduação, mestrado, ser a única negra nos lugares, ser subestimada toda hora. Eu me lembro de uma vez que eu fui aprovada para apresentar um trabalho e eu contei na turma, gente, semana que vem eu não venho, porque eu vou viajar e tal para apresentar esse trabalho. E as pessoas disseram assim, quê? Eu, vou. Aí, em qual grupo de trabalho? Igual grupo de pesquisa? Eu, não, vou apresentar numa mesa e tal. Aí, não. Cadê? Mostra no site. Cadê a programação no site? Tipo assim, depois era, posta foto no Instagram. Como assim? Prova que não é mentira sua. Prova que você estava lá, né? E eu era a única negra na minha turma de mestrado. Eu fui a única pessoa que foi lá apresentar trabalho nesse congresso, né? Que é o mais importante da nossa área. Enfim, e as pessoas questionavam a minha capacidade a todo momento. A todo momento. Eu fui e voltei de São Paulo sem nenhum amigo. Eu sou uma pessoa super aberta e tal, enfim, gosto de conversar com todo mundo. Não é uma questão, sabe, de ser uma pessoa introvertida, porque não é o meu caso. Não teria problema se eu fosse, né? Mas, enfim, não é o que acontece comigo. E mesmo assim, tipo, não posso dizer que eu tenho amigos no 1 ano que eu passei estudando lá. Então, assim, às vezes a galera diz assim, foi aceita entre os brancos. Tem gente que diz assim, Isabel é negra de pele clara, foi aceita entre os brancos. Aceita ou tolerada? Porque tem uma Né? diferença aí, né? Uma coisa é ser aceita, outra coisa é ser tolerado. Total, eu também acho. Camila, tu ia falar outra coisa, não era? Mas eu acho, assim, eu acho que essa nossa convivência com a branquitude, né, é uma coisa muito, muito adoecedora de uma, assim, eu acho que tem uma questão que sempre me faz pensar muito, né, que é o fato de, assim, eu me pergunto muito isso. Me pergunto, não, acho que até já chego a afirmar isso, quando as pessoas dizem assim, mas eu não sei o que é racismo, né? Eu não sei quando é racismo, me diz o que é e tal. E aí a Isabel falou uma coisa, né, no começo, que foi o racismo é uma invenção branca. E aí eu me pergunto se realmente essas pessoas não sabem, né, ou se é uma desculpa para, tipo, sair de perto da culpa, né? De sair de perto das situações, das questões, assim. É muito fácil você dizer, mas é porque eu não sabia. Mas como assim não sabia? Né? A gente sempre sabe quando a gente se sente superior ou inferior em qualquer situação. E a gente que reconhece também quando está sendo inferiorizado. E aí, né, eu não sei, eu começo a dizer assim, olha, eu acho que você sabe muito bem o que você está dizendo, eu já passei dessa fase de acreditar, sabe, que a branquitude não sabia o que estava fazendo. Eu acho que é muito isso. Perfeito. Teve um exemplo disso, teve uma vez que na graduação eu passei uns 3 meses sem falar com um amigo meu, um amigo branco, né? E eu fiquei sem falar com ele por 3 meses porque ele me cortou em sala de aula. A professora pediu que eu respondesse uma colocação sobre um texto que era sobre mulheres negras. E ele me cortou, ele, um homem branco, me cortou, porque ele achava que a opinião dele era a mais importante naquele momento. Eu parei de falar com ele. E é assim, ele me parava nos corredores e disse assim, por que você está sem falar comigo? Aí eu andava reto. Aí um dia ele chegou assim para mim e disse, ei, vem cá, tá sem falar comigo porque naquele dia eu te cortei e não sei o que, não sei o que. Exatamente. Que bom que agora, depois de 3 meses, você se tocou, né, do que era.
Aí pediu desculpa, não sei o que e tal, aquela coisa toda, e voltamos a nos falar. Mas essa coisa da didática, gente, né, de ter que ensinar mastigadinho pra gente branca, isso é muito violento, cara. E é Muito muito doido violento. porque as pessoas brancas acham que a gente tem que estar ali direto para explicar e para ser didática. Então, assim, pessoas negras não existem para te servir, para te dar aula grátis sobre o que é lugar de fala, sobre o que é racismo estrutural, entendeu? Se você quer saber sobre isso, procura um pesquisador, sabe? Livros publicados, artigos publicados, vídeos no YouTube, corre atrás, cara. Não sou tua professora particular, não sou tua babá, né? Então, paga o curso. Tem Paga uma o aula. curso. Eu acho ótimo, porque o curso que eu ofereço, a maioria dos meus alunos veio por indicação de alguém. É tipo assim, nossa, tu falou uma barbaridade agora, cara. Falou uma coisa muito racista. Vou te falar, faz esse curso aqui dessa menina, porque ela tem umas coisas para te contar. Então, quando eu vejo o formulário de inscrição, é sempre assim, indicação de um amigo, né? É engraçado porque a galera acha que as pessoas negras estão ali para servir. Eu recebi áudio já de amiga minha dizendo assim: Oi, Isabel, tudo bem? Ai, amiga, eu aqui vi na internet essa coisa de lugar de fala. Não entendi muito bem direito. Manda um áudio para mim explicando. Aí eu digo assim: não, lê esse texto aqui, ou lê esse livro aqui da Djamila Ribeiro. Ai, que eu tô sem tempo. Não, desculpa, você não tá sem tempo. Porque o tempo para estudar o francês para o teu doutorado, tu tem. Tu, sabe, tu tem um tempo para assistir a tua série preferida. Então, tu tem tempo, mas tu não prioriza isso. Por quê? Porque tu se apoia na tua ignorância. Porque quanto mais ignorante tu for, mais tu repete essas barbaridades, essas coisas racistas aí que tu fala. E assim, gente, aqui é papo retíssimo, assim. A gente vai rindo, vai brincando, mas as verdades vão sendo ditas, sabe? Eu não, eu não tô pra alisar ninguém, não. Não Eu acho tô. ótimo. E eu acho um outro problema da branquitude é achar, primeiro, é esse imaginário que somos todos a mesma coisa, né? Todo mundo não, todas as pessoas negras não têm diferenças. Então, quando tem uma dúvida racial, acho que todas as pessoas negras sabem nomear tudo e explicar tudo, né? Como se não houvesse tempo para o estudo de cada coisa também, né? Porque por mais que a gente sinta a dor, a gente não sabe nomear, a gente não sabe explicar muito. Inclusive, o que a Nath acabou de falar, relatando sobre a amiga que há 10 anos não tinha caso não se sentia num caso de racismo. Né? Então, para ela normalizou muitas situações racistas, porque é impossível a gente passar a nossa existência, olha, um dia, você ficar em casa, não ligar a TV e não falar com ninguém, você pode passar sem uma situação racista. Fora isso, não consigo imaginar uma situação, sabe? Sempre Porque se a que. gente parar para refletir cada coisa que acontece no nosso redor, olha, não é fácil. E as pessoas brancas precisam parar de achar que nós, pessoas negras, somos todos iguais e todas uma enciclopédia, né? Que sabe a resposta para tudo. Não, a gente está ali lidando... E outra, né? A gente está ali lidando com a nossa dor. Cada vez que a gente explica, a gente está revivendo uma dor, né? Então, assim, tem gente que está ok, né? Eu sou uma pessoa que estou predisposta a explicar e a conversar na maioria das vezes. Tem dia que eu não estou, mas, né, estou no meu direito como pessoa. E é isso, né? Acho que as pessoas têm que. Acho que as pessoas brancas têm que ir atrás por si só, né? E aquela, não, mas eu adoro aquela pessoa branca que diz assim, ó, isso aqui não é racismo não, tu tá dizendo, porque eu já conversei aqui com a minha outra amiga negra e ela já me disse que não era não. Tipo, então, assim, isso aí que tu tá falando sobre, ou então isso aí que tu tá trazendo, como racismo, não. Falei com a minha amiga, ela disse que nunca se incomodou. Como é que tu tá dizendo que é racismo? Não, e outra, é negro ou preto? E aí
Ah, mas o meu amigo me explicou que é preto. Ah, mas fulano me explicou que é negro. Tá, amigo, chama pelo nome, tá tudo mais fácil, né? Mas assim, é muito isso, Nath. Isso que tu fala de pessoas brancas pegarem o aval de um negro como se esse negro representasse todos, a opinião e o imaginário de milhões de pessoas, né? E pior, muitas vezes querendo passar por cima da tua opinião, do teu conhecimento, porque o outro disse de outra maneira. Mas aí, essa parte da gente ter que estar sempre explicando preto, negro, termos e entre outras coisas, eu acho que casa muito quando a Isabel explica que a questão de ser uma dominação realmente, assim, né? De você conseguir manipular aquilo. Porque se eles conseguem estar sempre jogando para a gente a responsabilidade de explicar, vai ser sempre, a gente sempre continua um passo atrás. É mais ou menos isso que tu coloca, né, Isabel? Isso, tem um texto da Audre Lorde que o nome é As Ferramentas do Senhor Nunca Derrubarão a Casa Grande, que diz que quando nós, mulheres, somos interpeladas pelos homens, pedindo para que a gente explique para os homens como eles devem deixar de ser machistas, a gente está se ocupando, né, enfim, de uma preocupação que deveria ser deles e não nossa. Da Né? educação desse Da homem, né? educação, exatamente. E aí, a Audre Lorde fala que muitas vezes as mulheres brancas repetem isso com as mulheres negras, do tipo, ei, se eu for racista, me explica. Ei, se eu for racista contigo, me fala, pode me falar, pode me falar. Claro que eu vou falar, meu bem, não tenha dúvida. Eu vou falar e pra caramba, eu vou chamar sua atenção. Então, parece que a gente, em vez de estar debatendo, sei lá, transformação social, a gente está debatendo preto ou negro, porque a gente tem que tirar a dúvida do branco, sabe? Porque tadinho, ele quer aprender. Então, assim, a minha ideia, né, o que eu quero para a nossa sociedade é que os brancos sejam responsáveis pelo seu letramento racial. E quando eu digo isso, eu digo que eles têm que adquirir um repertório sobre essa discussão, porque a gente já fez isso, né? Eles têm que observar as práticas deles, porque a gente está fazendo isso, né? E eles têm que se responsabilizar pela transformação social, cara. Quem cria o racismo foi vocês, não foi a gente, não. Resolvam. O racismo é doença sua, entende? Então, assim, é tipo, é problema seu, cara, te vira. E aí você tem que ser responsável, né? Eu digo que eu não gosto de ter que dar explicação mastigada, mas eu adoro debater texto. Eu adoro ter conversa cabeçuda Eu sobre. sou assim também. Pronto, dou maior valor. Assim, agora, se você quer que eu dê respostinha mastigadinha, desenhada, ô, meu amigo, não vai rolar, não. Eu quero te botar para pensar, para desenvolver pensamento crítico, né? Para desenvolver consciência, cara. Eu recebi um inbox essa semana dizendo assim, eu postei justamente, aliás, eu não, né? Eu estava conversando com uma amiga minha, e aí era tipo 1h da manhã, a gente estava conversando, e acho que estávamos falando de Big Brother. E aí eu disse isso, né? Eu disse essa frase, eu escrevi essa frase para ela no inbox, né? A galera precisa entender que o racismo é uma invenção branca. E aí ela printou a tela, tirou uma parte, me marcou e eu repostei. Quando eu repostei, aí veio um cara no meu inbox, branco, obviamente, né? E disse assim, mas como assim, sabe? Como assim é uma invenção branca? Não é assim também que funciona, né? Aí eu falei assim, cara, vai ler esse livro aqui. Eu tirei uma foto do livro do Silvio Almeida, né? Enviei, pronto. A conversa acabou aí, sabe? Porque eu pensei exatamente desse jeito que a Isabel está falando. Eu não vou ficar aqui explicando para ele a história do Brasil, porque tem que explicar a história do Brasil, para o cara, né? Entender, assim, e saber do que ele está perguntando. Ainda mais no inbox do Instagram, que é chatíssimo. E, tipo, não tem condição. Leia o livro, né? Gente, professor é profissão. Pague um professor. Se você quer aula, remunere um professor, meu bem. Ou então, vai lá dar view para Gabi de Pretas, sabe? Vai dar view para Nathalie Neri.
vai procurar esse povo que está fazendo esse trabalho. É isso, porque não é toda pessoa negra que quer fazer esse trabalho. Tipo assim, sei lá, tem uma pessoa negra que é contadora. E aí chamam essa pessoa e aí, como é que é ser uma contadora negra? Sei lá, bicho, eu tô lidando com número, enfim, né? Como é que é ser, sabe? Bicho, a gente quer falar de outras coisas também. Não é a partir do pressuposto de que porque eu tenho a cor da pele que eu tenho, eu vou ser uma super mega especialista e que só quero falar sobre raça. Tem outras vezes que a gente quer falar sobre outras coisas, cara. Eu adoro falar sobre música, sabe? Tipo, eu adoro falar sobre leitura, eu gosto de falar sobre literatura, eu gosto de falar sobre dicas de estudo. Então, as pessoas têm que parar de achar que a gente é monotemático, porque a gente não é, né? A gente trabalha com outras coisas, tem outros interesses, né? Então, assim, brancos nos enxerguem como um ser humano e não como uma assim, enciclopédia preta que vai tirar suas dúvidas. A gente é mais do que isso. Exatamente. Eu acho que tem um episódio que a gente fala, um dos primeiros que a gente fala sobre isso, assim, o quão insuportável e cansativo é. E eu acho que quando eu falo sobre estar cansado de falar de algumas coisas, né, é sobre isso, porque as pessoas só chamam a gente, fazem a relação com, mas você trabalha no mundo corporativo, e como é ser uma pessoa negra trabalhando no mundo? Cara, para mim sempre foi a mesma coisa, tipo, eu sempre fui, eu não tive a opção de ser diferente para eu saber como é ser do outro lado e te dizer esse é mais legal, esse não é, entendeu? Porque agora eu já entro na fase, às vezes, do deboche, tipo, o que você acha? É preto ou negro? Cara, sei lá, chama de o que você quiser. Vamos dar um outro nome aqui, misturar, e vamos chamar de misturadinho, que daí você não tem nem o A nem o B, daí a gente coloca um negócio no meio do caminho, sabe? Porque daí você fazendo o deboche, eu acho que as pessoas... E as gurias sabem, né? Eu sou a mais zoeira, assim, hoje eu tô mais quieta, porque é um assunto eu amo Camila debochada, amo. Porque é um assunto que quando Laís nos convida, né, e forma este nosso grupo de podcast, eu falo que muita coisa eu ia estar aqui mais para ouvir e aprender. E esse é um ponto que me pega bastante, assim, porque é uma coisa que eu quero e tenho muito interesse em entender mais. Principalmente para quando acontecer as situações, quando as situações acontecem, né? Eu poder ter o argumento do deboche, porque eu sou a pessoa do deboche, né? Então, por isso que eu tô mais quietinha aqui. Mas eu acho que é muito esse cansaço, assim, quando eu falo também, é assim, eu não quero ter que falar só sobre isso, eu não quero ter que te explicar sobre isso, sabe? Porque quando as pessoas me perguntam assim, tá, o que tu acha, o que é branquitude? Se eu for ser sincera, hoje, não sei nem o que é para mim. Como que eu vou explicar para o outro, entendeu? Não é o que eu estudo. Eu estudo outra coisa. Eu sei como é sofrer com toda essa questão, aí já vem outros 500, mas eu não sei como lidar com isso também, às vezes. Então, acho que tem sempre esse paralelo que a gente não consegue levar, né? Isso é mais difícil. Sabe o que a Camila, ela falando assim, nossa, é muito isso, assim, né? Eu sinto um reconhecimento muito grande ouvindo a Camila falar, porque eu penso assim, tipo, a Nath, o Jorge, eles têm muito perfil de ler e usar referências daquilo que eles leem para explicar e justificar muita coisa. Eu leio, eu absorvo o que eu leio, mas eu gosto muito mais de expressar as minhas vivências. Então, é muito louco, porque tu até entende alguns conceitos, mas repassar para os outros da forma como os outros esperam, né? Como que a Isabel falou também, de uma forma esperam que a gente passe de uma forma didática, de uma forma que explique, sendo que a minha profissão é outra. Eu desenvolvo estampas, sou uma curiosa do assunto, mas eu empreendo o meu assunto, o meu interesse. Óbvio, né, que raça, ele é um interesse pessoal, é um interesse de vivência, né, de entender as minhas dores. Mas é muito isso, entender as minhas dores. Toda vez que eu penso, o que eu gostaria de falar, eu gostaria de falar sobre empreendedorismo. Então, toda vez que alguém vem e pergunta como que é ser uma mulher negra que empreende, então, para começar, eu empreendo na maior zona de conforto, né? Não tem zona de conforto maior do que empreender numa marca de moda afro-brasileira sendo uma mulher negra. E sim, vai ter muitas coisas que vão atravessar, mas
muita coisa que vai para além de raça, né? Que vai falar sobre empreendedorismo e de toda uma estrutura social que aí sim traz essa questão de raça, porque é onde eu estou, nessa estrutura que foi criada até aqui e tal. Mas os meus assuntos vão muito além de raça, né? E a gente, muitas vezes... Nossa, eu já fiz live com várias pessoas, eu já dei entrevista, sempre tem a pergunta de como é empreender sendo uma mulher negra. Sempre. É incrível porque a gente não vê, sei lá, como é ser um empresário branco? E aí? Ou então, assim, esse homem branco deve pensar igual o Bolsonaro, né? Por que você sabe? Todos os brancos são iguais. Então, tipo, se é esquisito falar isso pra eles, por que Vai dizer aceitam? isso, né? Então por que tipo, aceitam que façam isso com a gente, cara? Nós, mulheres negras, não somos todos iguais, somos um grupo diverso e tal. E às vezes, quando a gente pensa também sobre essa questão das leituras, né? Parece que é uma vida paralela. A gente tem as coisas que são, sei lá, o nosso ganha-pão e tal, nossas profissões. E aí, em paralelo, a gente lê, sei lá, sobre raça, sobre racismo, né? Para poder entender as nossas vivências, né? Como a Laís trouxe. E eu digo que mesmo sendo uma pessoa formada, né, em ciências sociais, tendo feito mestrado em antropologia, né, mesmo sendo um tema bem ligado a essas questões, gente, eu não li Lélia Gonzalez, eu não li Sueli Carneiro na universidade. Então eu tinha que dar conta das coisas da universidade e das leituras por fora. Então, assim, eu garanto para você que eu li 2 vezes mais que qualquer colega branco meu que eu tive, entendeu? E a galera vem e quer o conhecimento da gente de graça. Amigo, vai estudar bem, vai estudar, querido. É isso, né? Tipo, se eu tive que ler 2 vezes mais e dei conta, você também consegue. Vamos pegar o discurso meritocrático deles e jogar Né? contra eles. Se esforce. Ou então chega para o cara e diz assim: o que você faz entre 10 da manhã e 10 da noite e 6 da manhã? Vai ler, cara. Estude enquanto eles dormem, né? Tipo, Nossa, eu ia falar isso. estude enquanto Eu ia eles muito falar isso. dormem. Estudem enquanto eles dormem. Eu peguei a vibe debochada da Camila. Camila não tá nada, mas eu peguei pra mim. Adoro. É isso, Não, gente. É bem complicado, né? A Laís ali tava falando e tudo mais, e aí eu fico realmente pensando e rindo, às vezes, sozinha nas nossas gravações, por isso. Eu acho que o quanto cada um de nós passa pelas mesmas coisas o tempo todo e muitas vezes a gente não consegue devolver, né? Tipo, como a gente gostaria. Eu falo que as referências desse podcast, né, Nath e Jorge, quando eles começam a trazer as referências, eu vou anotando, porque depois eu vou falar em algum momento sobre essas referências, mas eu vou referenciar com 2 aspas, né, a Nath que referenciou o outro, nananã, e aí eu vou puxar assim, né, faz todo aquele paralelo acadêmico, né, do cita um que cita, vai fazendo aquele recuo ali, porque eu não sou a pessoa da leitura, então eu também não tenho vontade de explicar para as pessoas, entendeu? De chegar e dizer, porque tu pode ler esse texto. Não, pega um podcast, vai ouvir nosso podcast, sabe? Como tu falou, tem Gabi, tem uma galera de gente educando literalmente sobre isso nas redes hoje. Então, não é para o teu colega que está ali do teu lado, passando o dia a dia com a tua piadinha, que você vai ter que perguntar, entendeu? Eu parto desse princípio. Real, Camila. E view de YouTube é dinheiro, então dê view para essa galera mesmo. Dê view. E eu fico pensando, cara, meu filho, Vinícius, tem 15 anos. Quando ele quer passar de fase num jogo e ele não tá conseguindo, ele vai até o final do YouTube, mas ele descobre um vídeo tutorial que explica como fazer. Então você, pessoa branca adulta, você também consegue, né? Tipo... Vai dar certo. Ficamos torcendo pela sua vitória. Ou não, na verdade, né? Força, foco e fé e vai dar certo. Aliás, queremos que você chegue lá, né? Eu torço pela vitória. Pode.
Até porque eu vou dizer aqui uma coisa que vocês não sabem, mas Camila bebe água numa garrafa de Absolute. E olha ela com a garrafa de Absolute. Camila, eu fiquei em dúvida se era água, viu, Camila? Assim, eu não vou comentar nada, não, mas enfim, já foi mencionado. Eu vou jogar todas as garrafas da minha casa fora e vou comprar Absolute para botar água. Que sabida, gente. Porque se era para ser metida, a minha garrafa d'água é da Absolute, entendeu? Já começa por aí. Próxima vez é uma Freixenet, aquelas assim, né? Tipo... Muito mas essa coisa da leitura, né, que a Isabel estava trazendo. Eu também sou da comunicação, né? Então, assim, eu também li muita coisa baseada em sociedade, em mídia e tudo mais. E aí eu lia todos os autores brancos. E uma coisa que era muito, muito interessante na época que eu estava na faculdade é que, assim, os professores, eles passavam uns trechos, né, dos livros que você podia ir lá na Xerox, pegar a sua parte, ler e pronto, você fazia a prova. E aí eu tinha muita curiosidade, porque eram assuntos que me interessavam. E eu acabava lendo os livros inteiros. Né? Eu acabava pegando o livro e eu lia o livro inteiro. E isso não é diferente com o que eu faço hoje em dia, quando eu estou estudando ou lendo sobre questões raciais. São assuntos, pessoas me interessam, sabe? Eu tenho muita curiosidade em pessoas, como a gente vive, como a gente se relaciona, como nós somos diferentes e tal. Então, assim, esse meu interesse por questões raciais é muito voltado nesse sentido também. Então, isso que a Isabel falou, eu lia 2 vezes mais do que a maioria dos meus colegas, e é muito verdade. E não é por isso, né, que eu tenho que ficar respondendo inbox toda vida que eu posto qualquer coisa, né? Inclusive, se eu fizer um vídeo ou qualquer coisa do tipo também. Né? Teve uma situação que eu fiquei muito indignada, muito, muito, muito. Era um dia já lockdown, já trancada dentro de casa. Eu fiz um vídeo na época, foi um vídeo assim que eu fiz na força do ódio. Eu nem fazia esse tipo de coisa no Instagram nem nada. E eu fiz um vídeo falando sobre essa questão que estava rolando nos Estados Unidos, né, do antirracismo por lá. E aí eu comecei a receber uns inbox, né, depois disso. E um deles era de uma menina branca que dizia o seguinte: então, tu não acha que aqui a gente deveria fazer um esquema, não sei como, sabe? E aí eu respondi para ela o seguinte: mulher, olha, eu acho que tu deveria deixar a galera resolver, a galera negra resolver como quer lutar, né? Tu é uma mulher branca, então é interessante que tu deixasse a galera fazer o movimento deles. Se tu quiser ajudar, aí tu escuta depois, né? O que o pessoal quer dizer. E aí ela me veio com 3 áudios que começavam assim, ó. Olhe, você precisa entender que, quando ela disse essa frase, o meu sangue ferveu na minha cabeça, até porque, assim, era 1h da manhã, eu tinha acabado de lavar uma pia de louça, entendeu? E aí eu tava assim, aí eu pensei assim, cara, quer saber? Aí eu pensei na minha terapeuta, eu pensei na minha psicóloga, né? Aí eu disse assim, não, eu vou ficar calma. Aí depois eu disse, não quer saber de uma coisa? Não vou, não. Eu vou responder isso aqui agora, 1h30 da manhã, e eu não quero nem saber. Porque um dos áudios, ela dizia o seguinte: vocês precisam entender que sem a gente, sem as pessoas brancas, para ficar na frente da polícia e proteger vocês no protesto, vocês vão morrer. Eu falei, mulher... Que benevolente, né? Oi? Bem assim. Benevolente, uma pessoa maravilhosa, uma branca muito aliada. Antirracista, bem antirracista. Gente, sem paciência. Meu Deus, bem, e aí tu falou... O que mais não, que tu aí eu falou respondi, com ela? Tu desceu, né? Desci, claro, né? A primeira coisa que eu disse assim, eu não tenho que entender nada. Foi a primeira frase que eu disse no áudio, de volta, né? Eu não tenho que entender nada, certo? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, que eu não tenho que entender nada. E aí eu falei várias coisas, né? Mas assim, ela ficou super chateada, porque eu chamei de racista, obviamente, né? É interessante, né? Essa coisa também da branquitude, dela querer sempre ser o centro, independente de se a briga é nossa, né? Se é sobre nós, se é sobre pessoas negras que estão sendo alvejadas na favela, se é sobre um protesto de um homem que foi morto dentro de um supermercado por seguranças, né, do supermercado, só pelo fato dele ter respondido de uma maneira que ninguém gostou.
E aí, assim, esse pessoal quer ser aliado, mas aliado com um pagamento. O pagamento é que eles sejam as pessoas boas, né? Que estão ali na luta antirracista. É tudo sobre o ego branco, e é incrível como eles têm um vício gigantesco em protagonismo, né? Se não for sobre minha conversa, eu não participo, né? Gente, sem condições, assim, Tem é um, muito difícil lidar. tem um texto, né, da Lélia Gonzalez, que ele é bem pequeno, e ele vai falar justamente sobre uma reunião que ela participou, né, que ela foi convidada para participar, ela e algumas outras pessoas negras, e quando chegou lá, a bancada era branca, né? E ela disse que deram um espaçozinho, mas assim, não cabia todos os negros, não, né? Tinha que os brancos tinham que estar na bancada de qualquer maneira. E é muito isso, né? Parece assim parece que as pessoas brancas têm que estar na bancada toda hora, mesmo que a gente esteja falando sobre racismo, os homens também, quando a gente fala sobre machismo, tem que estar na bancada ali, levando, né, sendo elogiado, que são desconstruídos e tudo Não, mais. porque nem todo homem, né? Gente, é muito difícil, porque. E aí, no final das contas, essas mesmas pessoas perguntam assim: Ah, Isabel, mas como é que eu posso ser antirracista? Meu amigo, abre espaço. Abre Abre espaço, um é a primeira coisa. espacinho. Dá um, dois passos para trás, assim. Chegou numa mesa, por exemplo, né? Como tu trouxe essa. É o começo do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Eu amo demais porque ela é muito debochada. Camila ia Esse texto é gostar. muito debochado, ele é maravilhoso. E ela fala dessa história da neguinha atrevida, né? Ela menciona esse nome que a gente já recebeu, né? Eu tenho certeza que muitos de nós já recebemos. Eu trouxe ele para minha vida como algo positivo. Eu estou positivando esse termo agora. Sou mesmo neguinha atrevida, sou, com certeza. Sabe? Então, tipo, agora eu abracei, né? E aí é muito doido porque as pessoas pensam assim: ah, então o que é que eu faço? Chegou numa mesa que é totalmente branca, diz assim: ah, porque não tem nenhuma pessoa negra, não tem nenhuma mulher, então eu vou me retirar para dar espaço para uma pessoa negra, para uma mulher. E aí a organização do evento faz sabe o quê? Não, 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 calma, calma, calma. Não desmarque, não. A gente vai achar uma pessoa negra para colocar. Ou então diz assim, ou então abraça o racismo e diz assim, ó, é porque não tem nenhuma negra boa o suficiente, é porque não tem ninguém qualificado. Ai, gente, vai se lascar, né? Por favor, sabe? Eu odeio essa ideia de que, eu não contratei nenhuma pessoa negra porque não tinha nenhuma pessoa negra qualificada. Que E a mentira! preguiça? E a É preguiça de procurar? preguiça e racismo do caramba, né? Assim, é Não, isso. é porque o ciclo é fechado, né? Não tem pessoas negras no ciclo, e para encontrar outras pessoas negras Isso aí. é preciso procurar, é preciso, né, buscar referências. O que eu acho louco disso tudo também é que, no fim, algumas pessoas conseguem alguns espaços e aí elas ficam recorrentes, né? Então é sempre aquela pessoa que é lembrada, que é chamada, porque ela é a única pessoa que aquele grupo específico conhece, e aí ela é convidada de todos os rolês, assim. Eu acho que isso é um problema, sabe? Porque a branquitude tem preguiça de encontrar outras referências e coloca uma única pessoa lá sempre, e às vezes essa única pessoa que está ali, ela não traz outras, ou por não ter, ou por, enfim, e enquanto tem tantas outras buscando uma oportunidadezinha só de alcançar novos espaços, né? Mas aí a gente está falando sobre privilégios total, né? Porque assim, o círculo ele é fechado porque muitos não querem abrir mão de privilégios, então pessoas negras não vão entrar. E talvez quando alguém entre com medo, e aí tem toda uma questão, né, de que a gente já acho que até a Nath já falou aqui do quanto a gente é posto um contra o outro, de eu perder também um pouco do privilégio que eu consegui dentro desse meu não privilégio, daí eu trago outras pessoas, entendeu? Porque a gente é sempre acostumado de que a gente só tá ali porque baixaram um pouco a régua. Inclusive, saiu um programa novo de uma fintech aí por causa de uma régua que baixou um tempo atrás.
E aí tem toda essa questão, entendeu? Porque as pessoas não abrem o círculo para a gente entrar. E quando elas abrem, às vezes a pessoa não é aquela pessoa que quer ver mais no mesmo espaço, é a pessoa que faz assim, poxa, eu consegui entrar, e eu vou me segurar aqui do jeito que der, entendeu? E talvez Sim. o egoísmo vai ser esse jeito, sabe? Sim, até porque é uma coisa que a Isabel também trouxe, né? Que é o representante. Então, pode ser que se tu abrir a porta para o outro, você tenha que sair, né? Porque não é um lugar para dois, é um lugar para um só. Então, isso tudo é muito complexo. Isso é muito complexo. Porque é engraçado porque existe espaço, né? Mas é um espaço que não é aberto para a gente. Ou a gente derruba, né? E faz caber, ou a gente vai ficar brigando sempre só com esse um lugar. Eu acho que o caminho é realmente, tipo, forçar, né? Só que para isso acontecer também são N outras questões, né? É de unir outros, é de trazer diálogos, é de conquistar, enfim, na minha visão, anos pela frente, sendo positiva. No final das contas, é a tecnologia do racismo funcionando para a gente se degladiar, né? Também. Assim, nem para a gente estar nos espaços e também para a gente se matar entre nós mesmos. Ter raiva entre nós, competir entre nós e tudo mais. Big Brother mostrou isso, né, Nath? Achei, viu? Achei muito, assim. Eu tenho quase certeza que esse elenco ele foi montado para isso, sabe? Para ver mesmo problemas tanto entre si quanto para os outros, né? Quanto para os brancos também. Se a gente pegar o perfil, por exemplo, das 9 pessoas negras que estavam na casa e dessa galera branca que está aí, eles são completamente opostos, inclusive em questões políticas, né? E aí, quando coloca essa galera, eu estava falando isso com um amigo meu, né? Assim, aquilo ali é um experimento mesmo psicológico que é ruim também no sentido de que, assim, tudo é feito para brigar, as provas são feitas para brigar, os ganhos, né, que eles têm também são feitos para eles se degladiarem, e aí, ainda por cima, você está convivendo com pessoas, e aí tem muita gente que diz assim, mas fulano é explosivo demais, sei lá, o Gil é muito explosivo, ele passa do limite. Só que assim, eu aqui, na minha vida real, eu escolho quais são as pessoas que são minhas amigas, eu escolho quais são as pessoas que estão comigo, eu escolho com quem eu converso, eu escolho com quem eu troco. Dentro de um lugar como aquele, você não escolhe nada. Então, assim, você não escolhe nem direito como é o seu dia a dia. E aí, assim, a gente vai para o maniqueísmo, né, do preto no branco, do sim e do não, do louco ou do normal, do gente boa, sabe? E essa humanidade vai ficando cada vez mais esmagada quando a gente fala de pessoas negras. A gente não tem tanto, eu tenho certeza, vou dizer isso aqui com muita certeza, depois no outro episódio a gente vai falar disso de novo, mas eu tenho certeza que nesse Big Brother os brancos não vão ser votados como os pretos foram. Gente, queria aproveitar para agradecer vocês logo de cara. Assim, foi maravilhoso terminar meu dia com essa conversa, foi muito bom. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que quem vai ouvir vai se divertir tanto quanto a gente se divertiu trocando ideia aqui, que foi muito legal. E, enfim, fico muito feliz, desejo vida longa e próspera para o podcast e para vocês que se dedicam tanto, gente. Eu ouvi outros episódios e, enfim, sei da qualidade e eu fico muito feliz com o projeto. Obrigada. Obrigada tu, foi ótimo, maravilhoso. E, bom, sigam a gente em todo canto e ouçam os nossos outros episódios, é isso. Isabel, muito obrigada pela conversa, por compartilhar esse finzinho de dia com a gente. Foi bom e, como sempre, né, a gente está aqui abertos para diálogos e para muitas coisas que a gente tem a dizer. Gente, obrigada por ouvir mais esse episódio. Quem não ouviu os outros, volte e ouçam todos, que estão todos incríveis. Até mais. Gente, beijo. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Isabel, como ela falou, se alguém tem que ensinar, é a pessoa que estuda para isso, né? Ela tá aí para isso.
Mais uma vez, obrigada, Isabel, né? As gurias já disseram, obrigada por compartilhar com a gente tanto. E até a próxima, pessoal. E coleguinhas brancos, façam o trabalho de vocês. A gente já tem bastante coisa para fazer nessa vida. É só isso. Isabel, deixa tuas redes sociais e como o pessoal te encontra também, caso queira fazer o curso. Perfeito. Amei, Camila. Então, eu tô no Twitter e no Instagram como @afroantropóloga. Essa antropologia afrocentrada que eu tenho buscado fazer, com referências todas negras, né? E, enfim, nas minhas redes sociais eu compartilho muito sobre branquitude, sobre o que eu venho lendo, pesquisando, estudando, ouvindo também. E é através das redes sociais também que eu anuncio quando tem novas turmas do curso que eu ofereço, que é Relações Raciais e Branquitude no Brasil. É um curso livre, já tive alunas de 15 até 70 anos, de todos os lugares do mundo. Tipo, nessa última turma eu tive gente de Amsterdã, pra vocês terem uma ideia, é um negócio maluco, muito massa. E, enfim, todo mundo que quer aprender é muito bem-vindo. A paciência e a didática eu garanto. Natália tá aí para confirmar. Ai, eu amei muito o curso. Então é isso, um beijão. Obrigada, Isabel. Obrigada, gente.